Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Nós já começamos esse culto em adoração, em humildade, em submissão a Deus, ao Senhor, a Tua palavra. Louvamos o Teu santo nome com cânticos que cremos que exaltam quem o Senhor é, a Sua obra, aquilo que o Senhor fez, os seus atributos. E agora queremos continuar, ó Deus, te honrando com a palavra que será ministrada. Para isso eu peço, Senhor, me dê sabedoria, direção, clareza, humildade, e que do menor, ó Deus, ao maior que está aqui nessa manhã hoje, possa se compreender as palavras que direi, e que o Espírito Santo conduza cada palavra que sairá de minha boca. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço, pedindo que não voltemos aos nossos lares ao final deste culto, do mesmo modo que chegamos aqui, mas que algo aconteça em nós, que algo nos mude nessa manhã, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje é um dia, o primeiro dia de março, e também o primeiro domingo do mês. E o ano passado eu me propus a todo o primeiro domingo do mês, que é o dia da ceia, a estar meditando, a estar refletindo com os irmãos sobre o significado da ceia e também as suas aplicações sobre a igreja e a importância deste momento. Eu sei que nós temos dois extremos. O primeiro extremo é uma valorização exacerbada. Como assim? Aquela pessoa fala, eu estava até brincando ali fora, se eu não tomei a ceia nesse mês, pronto, o mês não vai ser bom. Condenei os 31 dias. Mas outro extremo é achar que o que nós fazemos aqui não tem importância alguma, que isso não tem efeito algum. Não, sim, há uma importância. Uma importância, inclusive, que foi atribuída pelo Senhor Jesus Cristo e replicada, reproduzida pelos apóstolos. E dentre esses apóstolos, o apóstolo Paulo. Então, 1 Coríntios, capítulo número 11, do verso 23 em diante, o apóstolo Paulo vai endossar justamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, do verso 23 em diante. Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre este momento solene, precioso. Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E depois de ter dado graças, o partiu disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe do cálice, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Até aí. Ele continua dizendo que se nós julgássemos nós mesmos, nós não seríamos condenados. Eu quero dar uma ênfase hoje no verso 24. O Senhor Jesus, depois de ter dado graça, disse: esse é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória de mim. Irmãos, nós costumamos ter uma memória relativamente curta para as coisas boas. Não é verdade? Nós temos uma tendência de nos lembrarmos mais das coisas ruins que nos acontecem, seja qual for a esfera. Por exemplo, né? Lá, vamos lá que é a esfera do lar. Você e sua esposa lá. Você faz um monte de coisa boa para sua esposa. Compra chocolate, dá flor, leva para passear. Mas uma faltinha, e ela vai lembrar daquela faltinha e esquecer todas as coisas boas. E às vezes os maridos também são assim.
A esposa limpa a casa, faz a comida predileta, cuida dos filhinhos, corresponde ele naquele momento precioso do casal. E aí uma coisinha, queimou arroz. Mas que é isso? Queimou arroz? E fica lembrando a semana inteira. Mas acredita que queimou arroz? Achei curioso, minha esposa esses dias, né? Ela fez uma comida lá. E eu provei a comida e eu tenho um paladar um pouco aguçado, né? E aí eu olhei para ela e falei, meu bem, é tão bom saber que mesmo depois de 11 anos, você continua apaixonada por mim. Aí ela, tá salgado, né? Bem de 7. Mas o fato aqui é que nós temos a tendência de nos lembrarmos mais das coisas ruins do que das coisas boas. As coisas boas, rapidamente, elas se desfazem no nevoeiro de nossa memória. E Jesus, ele sabe disso. E sabendo disso, ele estabeleceu um símbolo para que sempre que nos reuníssemos, nos lembrássemos daquilo que ele fez. A ceia do Senhor, irmãos, nasce de uma necessidade. E qual necessidade é essa? Constantemente nos esquecemos daquilo que Cristo fez por nós. E é por isso que às vezes desanimamos. É por isso que às vezes pensamos que servir a Deus é custoso. É por isso que damos uma ênfase, inflamos os nossos problemas acima do nosso Senhor. Porque nos esquecemos a grandiosidade da obra da cruz. Para isso, o Senhor pôs para nós um ato simbólico, que é uma dramaturgia, uma prefiguração prática daquilo que ele fez na cruz. E não apenas isso. Ele nos disse, lembrem-se de mim. Sabe o que é impressionante? Que nós nos esquecemos daquele que nunca se esquece de nós. Nós não lembramos daquele que em nenhum momento nos abandona. Lembra da promessa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Um dia, a minha filha estava me questionando, e os questionamentos de criança são sempre engraçados, né? E ela perguntava, papai, onde é que está Deus? Deus, filha, Deus está em nós, Deus está em todo canto, Deus é onipotente, Ele está no céu. E Deus está aqui no quarto com você também. E eu falei, mas quando é que Deus dorme? Eu falei, minha filha, essa é a grande questão, Deus não dorme. Deus está sempre acordado e é por isso que você pode descansar. Porque em nenhum momento ele pestaneja, porque em nenhum momento ele se cansa. Porque esse foi o alvo do questionamento dela, mas Deus não se cansa, é tanto trabalho que a gente dá, né? Não, Deus não se cansa, ele está sempre com os olhos atentos a nós. Eu sei que você não costuma pensar muito sobre isso, mas esse é um fato. Nós nos esquecemos, irmãos, daquele que derramou o sangue por nós. Esquecemos daquele que nos amou até a morte. E é por isso que às vezes nos desesperamos, nos angustiamos e nos entristecemos da caminhada. Porque esquecemos este fato. A pergunta, então, que é inevitável nessa manhã é: como está a memória de Cristo em mim? Porque esse texto, ele nos chama a essa reflexão. Ele nos chama a nos lembrarmos o objeto daquilo que nós estamos fazendo aqui. E os benefícios dessa lembrança. Porque essa memória, irmãos, ela nos auxilia a caminharmos. E é uma ordem graciosa de Cristo. Talvez se ele não nos ordenasse, lembrem-se, nós esqueceríamos. Pense comigo, não é assim que Jeremias fala? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nos dias ruins, você se lembra o quê? Amanhã eu vou puxar algo bom. Quando você às vezes está irritado com alguém, você pensa, poxa, eu estou irritado agora, mas olha os benefícios, olha o tanto de coisa boa que essa pessoa fez.
Quando você está em um dia cinzento, em dias difíceis, você se lembra do passado, de coisas boas que aconteceram. Então, isso que Cristo nos chama a fazer, esse exercício, é um exercício gracioso de nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós, que é a razão de nós estarmos aqui, que é a razão de nós não sermos consumidos. Então, primeiro princípio, a gloriosa memória. Fazer isso em memória de mim. Às vezes nós lemos a Bíblia, mas parecemos não prestar atenção nos detalhes minuciosos que ela nos traz em cada palavra. Fazer isso em memória de mim. Não é de um ato, não é nos lembrarmos de uma doutrina, é nos lembrarmos de uma pessoa. Fazer isso em memória de mim. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ordena a isso. Cristo não diz, lembrem-se da cruz. Ele diz, lembrem-se de mim. Embora seja inevitável nos lembrarmos de Cristo sem nos lembrarmos da cruz. Mas em primeira instância, Ele nos chama a olhar para a sua pessoa. Você já parou para pensar como às vezes Jesus ele se torna uma espécie de espírito, algo distante. E nós não pensamos em Cristo como uma pessoa, como um de nós, que pisou na terra, que viveu como um de nós, que morreu, ressuscitou e tem um corpo glorificado, uma pessoa. E por quê, irmãos? Porque a fé cristã, ela é extremamente relacional. A fé cristã é algo pessoal. A fé cristã não trata de ritos vazios, mas de um relacionamento com uma pessoa. Quero te dar uma ilustração. Imagine que você prepare a sua casa com velas, apague as luzes, coloque velas pelo caminho, encha ali de flores, para poder comemorar algo. Mas então o objeto, a pessoa da comemoração, não está ali. Não virá. Ou não existe. Ora, faz sentido todo aquele rito? Faz sentido todo aquele simbolismo? Todo aquele ambiente romântico? Não, porque o amado não está ali. Da mesma forma, irmãos, nós não podemos fazer um rito sem que o amado esteja ali. Por isso, Cristo nos manda lembrar dele, da pessoa dele. Ele diz: vocês devem se lembrar que eu sou uma pessoa e que eu desejo relacionamento com vocês. A fé cristã, irmãos, é algo pessoal. Cristo não está distante. Cristo não é como os ídolos, que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não falam, que tem ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. Tornam-se semelhante a eles todos que o adoram. O Senhor Jesus Cristo, ele tem olhos. Ele tem uma boca que fala. Ele te ouve. Ele te toca. E ele caminha em sua direção. É claro, quando nós lembramos de Cristo, do que nós devemos lembrar? Eu ouço o choro de uma criança e uma manjedoura. É o Cristo nascido. É nos lembrar que ele nasceu. É nos lembrar que ele cresceu. Foi um homem de dores. É nos lembrar que um dia que comia gafanhoto e mel silvestre, se vestia de pele de camelo, gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E em seguida, aquele homem que parecia um doido varrido, o batizou. É nos lembrar que, compelido pelo Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. É nos lembrar de suas mãos, as mãos santas, que se estenderam para curar, para multiplicar pães, para fazer o bem. É nos lembrarmos dos seus pés que caminharam sobre essa terra
essa terra que exala a podridão, mas ele é o bom perfume que perfumou essa terra e perfuma a nossa vida. É nos lembrar também, irmãos, do seu sofrimento. É nos lembrar que o único santo, o único inocente, ele foi tratado como malfeitor. Que no jardim do Getsemane, ele foi compungido e suou sangue. Foi afligido em sua alma. É lembrar que naquela noite de madrugada, homens armados com paus foram buscá-lo de maneira violenta. É lembrar que ele foi chicoteado. É lembrar que ele carregou uma cruz que não era sua. Era a nossa cruz. É nos lembrar do seu calvário. É nos lembrar do seu brado. Está consumado. É nos lembrar que ele ressuscitou ao terceiro dia. É nos lembrar que ele nos deu uma missão como igreja. É nos lembrar que ele disse que estaria conosco todos os dias. É isso, irmãos. Quando nós nos lembramos da pessoa de Cristo, nós lembramos de como ele viveu, de como ele suou sangue, ele foi zombado, agiram com injustiça. Nós estamos falando do eterno Filho de Deus, o Cordeiro que foi imolado. Mas por que nos esquecemos disso, irmãos? Eu creio que há duas causas principais. A primeira, irmãos, é por causa do pecado que ainda há em nós. Mesmo regenerados, nós carregamos ainda resquícios do velho homem. E esse velho homem nos faz ainda agora olhar para os nossos pecados e para os nossos problemas, ao invés de olharmos para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Então, nós estávamos aqui reunidos às quintas-feiras falando sobre ídolos do coração, ou idolatria do coração. Em dado momento eu dizia, a quem você busca ajuda no dia da aflição? Qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é a primeira coisa que você faz? E pensando nisso, nós encontramos diversas respostas. Pensamos, bom, eu ligo para o meu pai, eu ligo para minha mãe, eu ligo para o meu marido, eu ligo para minha esposa, eu ligo para o meu filho, eu ligo para o meu chefe, eu ligo para o pastor, eu ligo para alguém. Bom, eu ligo para o banco, eu vejo se tem algum saldo lá, eu abro a conta. E depois de tudo isso, aí nós dizemos, agora é só Jesus na causa. Mas entende a inversão? Quem deveria ser a primeira pessoa que você busca auxílio? Jesus. Um dia lá, minha esposa estava falando lá para mim assim, meu bem, precisamos comprar isso. Aí eu disse assim para ela, mas você já orou? É o que eu mais faço, é orar. Aí eu disse, mas você já orou por essa causa? Por essa ainda não, então vá orar. Ela foi e orou e a resposta veio no mesmo dia. É claro que não é sempre assim que Deus vai fazer, mas eu quero apenas ilustrar como, às vezes, nós nos esquecemos da primeira pessoa a qual nós devemos recorrer. Ao contrário, geralmente é a última. Depois que nós tentamos de tudo, aí nós falamos, Senhor Jesus, eu tentei de tudo, agora é só o Senhor mesmo. O pecado que é em nós. Eu não estou dizendo que Deus ele pode, quando nós oramos, nos direcionar para uma dessas coisas. Mas ele deve ser a primeira coisa. Mas segundo motivo pelo qual nós esquecemos de Deus é porque nós nos aproximamos demais das coisas dessa terra. Preste atenção, por que às vezes você fica triste? E às vezes você até se questiona se vale a pena mesmo servir a Deus. Qual é a razão? Via de regra tem a ver com coisas daqui.
É porque às vezes o trabalho não está bom, é porque você não conquistou tal coisa, é porque fulano de tal, não sei o quê. Ou seja, o que está perto, irmão, às vezes parece maior. Então, como vivemos aqui e as coisas são de certo modo mais palpável, parece que o mundo tem o seu brado, o seu grito mais alto do que o céu. De maneira que não pensamos nas coisas celestiais, mas nas coisas terrenas. Mas não é isso que a Bíblia nos conclama, irmãos, a pensarmos nas coisas do alto. Porque não mais somos cidadãos daqui. Estamos como peregrinos. E aquilo que nós não temos, nós não precisamos. Mas veja que quando nós nos aproximamos demais das coisas terrenas, dessa feira de vaidades, a nossa memória, ela vai sendo permeada de ervas daninhas. E então, ela vai machucando ou ofuscando a rosa de Saron, Jesus Cristo. Portanto, uma mente, uma vida enraizada demais aqui, vai se esquecer constantemente de onde nós somos, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então, o pecado, irmãos, é que faz nós nos esquecermos da memória de Cristo, aquilo que ele fez por nós. Mas a preocupação exagerada com as coisas daqui. O que nós precisamos? Paulo vai dizer, tendo que comer o que vestir, sejais contentes. Deus, ele prometeu, irmãos, que o pão de cada dia ele colocaria em nossa mesa. Ele não disse a picanha foi outro que prometeu aí. Mas o pão de cada dia ele colocará em nossa mesa. Eu não sei na minha mesa, eu não sei na sua mesa, mas a minha não tem faltado o pão de cada dia. Na sua tem. Deus tem te suprido. Glória a Deus por isso. É disso que nós precisamos. E Deus, é só isso, irmãos. Mas andamos demais preocupados com as coisas daqui e nos esquecemos da bondade do Senhor. Segundo, os benefícios de nos lembrar de Cristo. A lembrança de Cristo, irmãos, não é um sentimentalismo vazio. Nos lembrar de Cristo é poder espiritual. É poder de Deus. E por quê? Porque, irmãos, ela dá esperança ao pecador aflito. Você é um pecador? Sim ou não? Eu também sou. Mas não podemos nos esquecer que nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Senão a nossa vida será permeada de aflição. Então, quando nós lembramos de Cristo, nós lembramos como foi aberto aqui o culto. E já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso nos dá, irmãos, esperança. Quando alguém às vezes sente o peso do pecado. Porque o pecado não diz isso. Não há esperança para você. Você está perdido. A lembrança de Cristo, irmãos, responde. Há esperança porque o meu sangue foi suficiente. Porque o meu sacrifício foi completo. Porque o meu perdão é real. Nos lembrar de Cristo, irmãos, é nos lembrar daquilo que ele fez. E quem lembra da cruz, lá encontrará esperança para viver. Mas o segundo benefício é porque nos dá paciência diante da perseguição. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele nunca nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então veja, se o nosso Senhor ele foi zombado, escarnecido, nós não vamos ser por causa da nossa fé? Excluídos, escanteados, injustiçados? Certamente que sim. Mas quando nós lembramos daquele que orou por seus inimigos, por seus adversários, por aqueles que lhe faziam mal, nós conseguimos perseverar em paciência. E de um modo maravilhoso, aquilo que é vergonha, humilhação, se transforma até de certo modo em honra.
Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1, verso 29. Eu amo esse texto. Diz assim, Filipenses, capítulo número 1, verso 29. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim, e agora sabeis que está em mim. Irmãos, o sofrimento, a perseguição, a humilhação nos assemelha a Cristo. Nos foi dada a graça, irmãos, de não somente crer, mas também sofrer com ele. Isso é motivo de alegria. Paulo fala isso não nas melhores condições, mas preso e restringido de sua liberdade. Mas, irmãos, essa memória, ela tem um terceiro benefício. Ela nos dá força no dia da tentação. O que você se lembra no dia da tentação? Sabe? Naquele dia em que as ondas se tornam turbulentas e elas se levantam. Quando parece que o seu coração irá romper em desespero. Quando o pecado lhe parece algo inevitável, irresistível, o que você lembra? Pastor, eu lembro do meu filho. É ineficaz. Pastor, eu lembro da minha esposa. É ineficaz. Pastor, eu lembro da igreja. É ineficaz. É nos lembrarmos de Cristo, que nos dá força, que nos dá poder para vencer a tentação. E por quê? Porque a sua esposa, o seu filho, o seu pastor, a igreja não estará lá, mas Cristo sempre estará ali. É nos lembrar, irmãos, que Cristo ele venceu no deserto. E é curioso isso. Porque Adão caiu no paraíso, mas Cristo venceu no deserto. Não são as circunstâncias que determinam a sua queda, mas é em quem você se apega no dia da tentação. Adão se apegou às falácias de Satanás. Jesus, ao que diz a palavra de Deus, ao que disse Deus. Então, nos lembrar de Cristo, irmãos, da força da tentação. Se ele venceu, nós também vencemos. Eu postei um videozinho ontem lá no meu Stories. E era um homem, puxa, emocionante. Ele estava correndo. Ele, comemorando aqui, correndo. Eu falei, o que ele está comemorando correndo? Eu estou a um ano limpo da cocaína, da droga. Eu falei, tá. Aí ele falou assim, pega a visão. Eu falei, esse negócio de pega a visão. Pega a visão. Aí ele cita Gálatas, capítulo número 5, verso 1. Que Cristo nos libertou, que para a liberdade Cristo nos libertou. Então nós não mais somos escravos do pecado. Somos livres, irmãos. Nós podemos dizer não. Se Cristo venceu, nós também podemos vencer nele. Isso é maravilhoso. Nos lembrar de Cristo nos dá força de tentação. Mas o último benefício é que nos lembrar de Cristo nos dá paz. A maior prova, irmãos, de fé não é a saúde. A maior prova de fé é, às vezes, no leito final. Há muitas pessoas que têm medo da morte. Então você diz, morte, e a pessoa diz, não fala disso, que coisa que eu tenho de falar, acabou com o meu dia, todas essas coisas terríveis. Irmãos, nós não sabemos o dia da nossa partida. Jesus pode voltar para você hoje.
Se você morrer, é claro, ele pode voltar nas nuvens e nós aguardamos por isso. Mas se você morrer, Jesus voltou para você. E às vezes nós não pensamos na morte de uma maneira correta. Nós ainda tememos esse inimigo que na verdade já foi derrotado. Então quem se lembra de Cristo pode morrer dizendo: eu venci em Cristo Jesus. Porque a morte, irmãos, não é o fim. É apenas a volta para casa. De forma que quem lembra-se de Cristo vive em paz. Já viu algumas pessoas que vivem atormentadas? Por que você está atormentado? Porque eu tenho medo de morrer. E justamente porque tem medo de morrer, que não vive em paz. Mas quem se lembra de Cristo está em paz. Ele sai para o trabalho, mas não sabe se vai voltar, mas está em paz. Vai fazer uma viagem, não sabe se vai voltar, mas está em paz. Cruza a rua, não sabe se vai estar bem, mas está em paz. Esse mundo é perigoso. Mas que nos deu uma paz ultra circunstancial. Que transforma, irmãos, a memória dele numa passagem para a morte. Em que sentido? De que a morte para nós é apenas o transporte que nos levará para casa. E nessa perspectiva, como Paulo mesmo vai dizer aqui em Filipenses, eu me sinto pressionado de ambos os lados. Tendo o desejo de estar com vocês, mas também de estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas, todavia, é um pouco necessário que eu ainda esteja convosco. Mas para Paulo, ele vai dizer em Filipenses 1:21 que o morrer é Cristo e o viver é lucro. Paulo estava ali, irmãos, no risco iminente de partir dessa. E literalmente, era dessa para uma melhor. Nos lembrar de Cristo da paz. Terceiro, o auxílio, irmãos, gracioso dessa memória de Deus. Cristo, irmãos, ele conhece a nossa fraqueza. Por isso ele nos deu, irmãos, sinais visíveis. O pão partido. Aqui as irmãs já cortaram tudo ali em quadradinho. Mas tá partido, tá picotado. O suco derramado. A ceia, irmãos, ela envolve os nossos sentidos. Nós vemos, nós tocamos, nós comemos, nós bebemos. Tudo que fazemos nos faz lembrar de Cristo. O pão, quando ele é partido, picotado, rasgado, nos faz lembrar do seu corpo que foi ferido, afligido por nós, castigado. O suco de uva, ele lembra do seu sangue. Ele como aquela uva que foi esmagada. E dele jorrou sangue e água. É um memorial. Mas não um memorial morto. É um memorial vivo. Como pastor, eu frequentemente tenho que ir a fazer velórios. E sempre é algo muito triste. É muito triste porque é uma despedida do corpo ali, de certa forma. E o momento mais triste é quando fecha o caixão, quando leva ali ao cemitério, coloca ali e fecha a jazida ali. Irmãos, é muito triste. Porque você sabe que a única coisa que estará viva são as boas lembranças que você tem daquela pessoa. É um memorial, mas é um memorial de alguém que já morreu. Mas a ceia não é assim. A ceia, o sentimento é completamente outro. É um sentimento de alegria, porque é o memorial de alguém que ainda está vivo. Então, quando nós ceiamos, irmãos, nós não estamos aqui pensando num Cristo que morreu e permanece lá. Nós estamos pensando num Cristo ressurreto. O seu corpo foi ferido, mas ele permanece vivo, ele ressuscitou. É por isso que Paulo está dizendo
Paulo está alertando. Vocês precisam participar, mas vocês precisam discernir. Porque não discernir isso é uma profanação. Não discernir é fazer um ritual vazio. É tratar isso aqui como um clube social, uma mera tradição. Mas o que nós estamos fazendo é uma memória sagrada, que exige preparação, exige reverência, exige fé. Como eu comecei falando dos extremos. O extremo é falar, não, se eu não tomar a ceia os 31 dias de março, acabou. Esse é um extremo. Mas outro extremo é achar que o que nós estamos fazendo aqui não tem qualquer valor. Tem valor. Deus, ele abençoa a sua igreja através desse momento. Ele a fortalece. Portanto, Paulo diz, aproxime-se com reverência, aproxime-se com temor, aproxime-se com discernimento daquilo que Cristo fez e do porquê ele fez. E por fim, essa ordem, irmãos, ela é graciosa. Fazer isso em memória de mim. É uma ordem. Por que nós fazemos aqui? Porque a gente acha bonito aqui os ornamentos. É tão bonito que as crianças acham que é uva de verdade. Aí vem aqui, bate na boca. É muito bonito. O pãozinho vernizado. É porque é bonita essa mesa? Não. É porque a gente quer fazer um culto diferentinho? Não. Nós fazemos isso aqui porque é uma ordem. Jesus ordenou a fazermos isso. Não é a sugestão. É uma ordem que se aplica aos que amam Cristo. Então, se você ama o Senhor, você é chamado a vir a essa mesa, mas não de maneira negligente, com atenção. Obviamente, irmãos, a ceia salva? Não. Quem salva é Cristo. O vinho não salva, o pão não salva, quem salva é Cristo. Mas, embora nós não sejamos salvos por participar da ceia, participamos da ceia porque fomos salvos. Porque Cristo nos salvou. Então, talvez você está aqui, mas ainda perdido. Ainda não conhece direito a Cristo. E, é claro, não pode se lembrar de quem nunca conheceu. Mas o caminho, irmãos, não é difícil. Ele disse em Atos que todos aqueles que tateando o encontrariam. É crer naquilo que Cristo fez. É confiar somente na justiça de Cristo. É abandonar toda a sua autoconfiança em si e depositá-la em Cristo Jesus. Então, aí você poderá dizer, ah, Senhor, sem dúvida, eu me lembrarei de Ti. Portanto, eu quero concluir dizendo que a ceia, irmãos, é esse combate contra a nossa memória, que é curta. É um combate contra o esquecimento. É Cristo dizendo, não me deixe fora do teu coração. É Cristo dizendo, não me troques pelo mundo. É Cristo dizendo, na minha cruz estará esperança. Não deixe ela morrer na tua memória. Para que nós possamos, irmãos, dizer também a Ele, enquanto eu respirar, enquanto eu viver, eu me lembrarei de Ti. E enquanto a minha memória falhar, este momento me lembrará daquilo que o Senhor fez. E um dia, quando chegar a hora, como diz o cântico, em que a morte enfrentarei. Sem medo, então, terei vitória. Porque Cristo, Ele ressurgiu. E Ele vive e está. Amém? Vamos ficar de pé?